Olha, a vida de um corretor de imóveis, a gente sabe, é uma verdadeira montanha-russa, né? Então, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo. Vamos além daquela conversa de comissão e contrato, sabe? O foco aqui é descobrir quais são as ferramentas emocionais que são essenciais para construir uma carreira que não só parece de sucesso, mas que a gente sente que é de sucesso, lá no fundo. E isso leva a gente a uma pergunta fundamental, né? Qual que é o verdadeiro segredo para prosperar? E não só, sabe, sobreviver no mercado imobiliário. Porque assim, todo mundo meio que conhece a rotina de um corretor. Mas o que separa quem está só levando de quem está realmente crescendo, decolando? A resposta não é só mais cliente ou mais venda, não. O buraco é mais embaixo. Então vamos começar por essa primeira parte, a realidade do dia a dia. E olha, falar que a vida de um corretor é uma maratona é só o começo da conversa. É um malabarismo constante, de tarefas, de pessoas, de pressões, que na maioria das vezes ninguém vê. Fica tudo ali nos bastidores. Pensa só um pouco. Todo santo dia, o corretor tem que lidar com uma rede, nossa, super complexa de pessoas. Tem cliente, colega, gerente de banco, advogado, porteiro, a lista não acaba mais. E o pior, cada um com uma demanda diferente, querendo uma coisa para ontem. E aí você soma isso, uma pressão que não para, né? A gente tá falando de transações que literalmente mudam a vida das pessoas, com uma responsabilidade jurídica gigantesca. Um errinho no documento pode ter consequências seríssimas. O risco, ele faz parte do jogo. E como se tudo isso já não bastasse, ainda tem aquela necessidade implacável de gerar negócio novo. Todo dia, o tempo todo. E, ao mesmo tempo, tem que gerenciar a pressão da família, dos amigos, que muitas vezes não entendem direito como funciona uma carreira autônoma, né? Ok, então a gente tem esse cenário. Mas e as consequências disso tudo? Porque toda essa correria tem um preço, claro. E ele vai muito, mas muito além de só se sentir cansado no fim do dia. E é que essa maratona diária leva a um perigo muito real, que a fonte aponta diretamente: chegar a um burnout, ao esgotamento total. E burnout, gente, não é só cansaço não, é um ponto de ruptura mesmo, com consequências super sérias para a carreira e, claro, para a vida pessoal. E o que acontece quando se chega nesse ponto? Bom, a saúde física e a mental vão para o espaço. Os relacionamentos com as pessoas que a gente mais ama acabam sofrendo. E, talvez o mais devastador de tudo, a pessoa perde a paz interior. Certo, o cenário é complicado. Mas então, qual é a solução? A resposta, e isso é o mais interessante, não é trabalhar ainda mais. É sobre uma mudança fundamental de perspectiva. É parar de focar em trabalhar mais para começar a trabalhar com mais sabedoria. E o ponto de partida, o ponto crucial, é este. O primeiro passo é para dentro, é interno. É preciso dar uma pausa, sabe, reavaliar a vida, as prioridades e, de fato, começar a construir hábitos mais saudáveis. Porque o sucesso lá fora, ele começa com o equilíbrio aqui dentro. E aqui a gente vê algumas estratégias bem práticas que ajudam a formar essa base mais saudável. E não são ideias abstratas, não, são habilidades de verdade, tipo aprender a controlar a respiração para combater a ansiedade na hora que ela bate, dominar a gestão do tempo para ser mais eficaz, saber separar de verdade a vida profissional da pessoal e, claro, saber a hora de parar, de relaxar, de recarregar as energias. E talvez a mais corajosa de todas, não ter medo de pedir ajuda profissional quando precisa. Agora, a gente entra numa estrutura bem prática que a fonte chama de kit de ferramentas vibracional. Pensa nisso como um conjunto de 7 fatores que, segundo o material, moldam a nossa realidade, ajudando a gente a gerenciar o nosso estado emocional e energético no dia a dia. O primeiro fator, então, são os pensamentos. A ideia aqui é que nosso foco mental, ele meio que cria a nossa realidade, sabe? Se a mente está o tempo todo no desânimo, na frustração, fica difícil enxergar oportunidades. O segredo, então, é treinar o cérebro ativamente para buscar o lado positivo das coisas. Segundo ponto, as companhias. As pessoas com quem a gente passa nosso tempo têm um impacto direto na gente. Se cercar de gente alegre, motivada, sabe? Isso eleva a nossa própria energia. Agora, se a gente ficar perto de gente pessimista, que só reclama, a tendência é ir para baixo junto. Terceiro item, músicas. E esse aqui é fascinante, né? A música tem um poder imenso. As letras que a gente fica ouvindo, sei lá, sobre tristeza, traição, elas podem, mesmo que a gente não perceba, afetar nosso humor, nossa vibração.
A escolha da trilha sonora da nossa vida realmente importa. Quarto ponto, as coisas que a gente assiste. Funciona assim. Quando consumimos muito conteúdo sobre desgraça, tragédia, nosso cérebro reage como se aquilo fosse de verdade, sabe? E libera química de estresse no corpo. Por isso é tão importante escolher programas que façam a gente se sentir bem, que elevem o astral. O quinto fator é o ambiente. O nosso espaço físico ele reflete muito nosso estado mental. Um ambiente todo caótico pode acabar alimentando o estresse. Já um espaço organizado ajuda a ter clareza, calma, e isso abre espaço na mente para novas oportunidades. Cuidar do que a gente já tem é sempre o primeiro passo. Sexto ponto, a fala. As palavras têm um poder enorme. Aquele hábito de reclamar de tudo ou de falar mal dos outros, isso nos coloca num papel de vítima e só drena a nossa energia. Assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas, isso sim é um passo que transforma tudo. E, finalmente, a gente chega no sétimo e, quem sabe, o mais importante fator de todos: a gratidão. A prática de agradecer por tudo, sabe? Pelas coisas boas, claro, mas até pelas experiências difíceis. Isso tem um efeito profundamente positivo na nossa frequência. E essa citação resume isso de forma brilhante. A gratidão abre as portas para que as coisas boas fluam positivamente na sua vida. Ou seja, a gratidão não é só um sentimento bonitinho, é uma chave. Ela de verdade abre as portas para que mais coisas positivas comecem a fluir na nossa direção. Bom, e para a gente ir concluindo, vamos desafiar aquela ideia mais convencional de sucesso, aquela que talvez muitos de nós tenhamos aprendido a vida inteira. Essa ideia aqui é muito poderosa. A frase diz: "Nos mentiram quando nos disseram que deveríamos perseguir o sucesso. A verdade é que devemos buscar a felicidade e, ao alcançá-la, teremos então alcançado o sucesso." Quer dizer, a busca não deveria ser pelo sucesso como um ponto final lá na frente. A verdadeira busca é pela felicidade no agora, no dia a dia. Quando a gente encontra essa felicidade, o sucesso vira uma consequência natural e não mais o grande objetivo. E assim a gente encerra com uma reflexão final. Uma pergunta que conecta tudo com aquela que é talvez a ferramenta mais poderosa que a gente viu. Não amanhã, não na semana que vem, mas hoje. Pelo que se pode ser grato agora mesmo? Essa é, quem sabe, a pergunta que realmente define o sucesso de cada dia.